Obrigado. Todo mundo consegue Estamos ver minha vendo já. tela? Ótimo. Sim. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Victor Said e hoje irei apresentar o trabalho Qualiseg Indicador. Esse trabalho foi orientado pela professora Tânia Moura e ele faz parte do projeto Quali Salvador, que é um grupo de pesquisa maior, como a colega Aline já apresentou, e ele é produto do grupo de pesquisa Qualiseg. Para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, ele vai estar estruturado na apresentação, a gente vai falar dos objetivos, em seguida vai ter o percurso metodológico, a gente vai falar do contexto de violência em Salvador, vai para os resultados de discussões, onde a gente vai falar especificamente sobre os indicadores de violência na cidade e vamos partir para as considerações finais, que é basicamente a estrutura do nosso trabalho. Para a gente falar, então, sobre o Qualiseg Indicador, a gente precisa entender primeiro o projeto Qualidade do Ambiente Urbano de Salvador. Esse projeto, ele nasce com a intenção de compreender a realidade intraurbana, a qualidade urbana de Salvador. E para fazer isso, foi aplicado um total de 15.260 questionários na cidade, nos 163 bairros de Salvador, entre os anos de 2018 e 2020. Esses questionários foram aplicados com a intenção de construir um indicador chamado IQUAC Salvador. Esse indicador, ele mensura uma série de qualidades que mensuram o ambiente urbano da cidade. Nesse trabalho especificamente, a gente vai fazer uma pesquisa relacional. A gente vai relacionar os dados da pesquisa do Quali Salvador, especificamente da percepção de insegurança dos moradores desses 163 bairros, com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Mas que dados são esses? São os dados de CVP e CVLI. CVP são os crimes violentos contra o patrimônio e CVLI são crimes violentos letais e intencionais. Esses dois indicadores são indicadores de segurança. São dois indicadores de segurança usados nacionalmente como referência para mensurar a criminalidade. Então, a gente vai correlacionar esses dados primários do projeto com os dados secundários da SSPBA para a gente conseguir analisar qual cenário, para a gente conseguir responder o nosso problema de pesquisa, que é como se caracteriza a questão de segurança pública no município de Salvador. Nosso objetivo geral, portanto, é avaliar a eficácia da divisão territorial e das estruturas organizacionais com foco no cidadão das áreas integradas de segurança pública, a ISP, na cidade de Salvador. E nossos objetivos específicos são verificar a sua contribuição para a melhoria dos indicadores de criminalidade propostos no Programa Governamental Pacto pela Vida, PPV, e aí os indicadores são CVP e CVLI, conforme eu já mencionei, e relacionar estes indicadores com a percepção de segurança e insegurança dos moradores da cidade de Salvador. São os nossos dois objetivos específicos. Para a gente alcançar esses objetivos, a gente fez um percurso metodológico. A gente parte de um estudo de abordagem qualitativa e, com um procedimento metodológico, enquanto abordagem procedimental, a gente vai usar a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Para a pesquisa bibliográfica, a gente vai partir de algumas categorias analíticas. A primeira categoria analítica que a gente parte é segurança. A gente tem que entender o conceito de segurança para partir do conceito geral de segurança, que a gente vai usar principalmente Cretiers para fazer essa abordagem, Cretiers para falar de segurança, e, portanto, a gente vai entender essa concepção geral. Em seguida, a gente vai falar de segurança pública, a gente vai usar muito Soares para falar de segurança pública, e depois a gente vai falar de crimes violentos letais contra o patrimônio, crimes violentos contra o patrimônio, que é CVP, e crimes violentos letais intencionais, CVLI, que são as 4 categorias analíticas que usamos na nossa pesquisa bibliográfica. Estas duas últimas, a gente vai, quando vai fazer a pesquisa bibliográfica, a gente vai utilizar fontes que principalmente de outros estados e artigos da área de segurança pública especificamente. Quando a gente vai para fazer a pesquisa documental, as categorias analíticas vão ser as mesmas, só que com foco principalmente no CVP e CVLI. E a gente vai ter 3 documentos estruturantes, que vão ser o Plano Estadual de Segurança Pública, os registros de ocorrências policiais do município de Salvador entre o período de 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2019, e o Plano Nacional de Segurança Pública, de Segurança Pública e Defesa Social de 2018 a 2028.
Além disso, a gente também consultou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020. Feita, então, essa estruturação, a gente parte, então, para a nossa abordagem qualitativa, que é exatamente a análise dos dados primários. Os dados primários são os dados fornecidos a partir da pesquisa de campo do Qualy Salvador, em que a gente pôde estratificar, a partir dos 15.260 questionários, as percepções de segurança e insegurança da população. A partir desses dados, a gente fez, da análise desses dados, a gente fez a análise dos dados secundários extraídos da base de dados da SSP, então, que foram os indicadores de CVP e CVLI. A partir disso, a gente entrecruzou as bases de dados para entender e avaliar a qualidade urbana da cidade de Salvador, entender como é que está a percepção de segurança da população, como é que está no imaginário da população de Salvador essa percepção de segurança, como é que a população de Salvador se sente segura ou não se sente segura. E aí a gente precisa contextualizar, então, como é que a violência se situa na cidade de Salvador. O Atlas da Violência de 2019, ele coloca Salvador como a quinta capital mais violenta do país. E aí, quando você tem esse contexto, a gente pode comparar esse cenário de violência com outros, com o próprio estado da Bahia, porque em 2017, por exemplo, a taxa de homicídio da Bahia era de Salvador era 63,5%, a taxa média, enquanto nos outros municípios do estado a taxa era 41,3%. Note que é cerca de 20% acima da taxa média dos outros municípios do estado da Bahia. Quando a gente compara com outros estados, com outros capitais de estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a gente também tem um aumento, uma discrepância significativa. A gente só fica atrás a nível de criminalidade, de casos de homicídio, de violência, formalmente falando, de 4 cidades, já que somos a quinta capital mais violenta, que é Fortaleza, Rio Branco, Belém e Natal. E aí, nesse sentido, cabe então entender como é que a divisão territorial, como é que a Secretaria de Segurança Pública intervém dentro da cidade para conseguir conter esses casos de violência. Porque se Salvador é a quinta capital mais violenta do país, de que maneira é possível, então, você controlar o fenômeno da criminalidade? Para isso, você, então, tem a divisão territorial. A divisão territorial é uma forma de possibilitar a atuação policial, a atuação da força policial, já que o Estado ele é o detentor do monopólio legítimo da força, né? E aí, ele, como detentor legítimo do monopólio da força, ele vai, então, exercer esse domínio sobre a população, e ele vai ter uma divisão territorial. Essa divisão territorial ela vai ser feita a partir das RISPs e das AISPs. E a partir daí ele vai traçar políticas e vai tentar controlar a criminalidade dentro do espaço urbano. Salvador é uma cidade fragmentada. E nesse processo de fragmentação da cidade, você vai ter, então, ela dividida a partir de 3 segmentações, que a gente vai usar aqui como referência base, que são as 3 segmentações que a Secretaria de Segurança Pública ela adota. A primeira delas são os vetores de crescimento. Os vetores de crescimento são as 3 regiões em que a cidade cresce expansivamente, que são subúrbio, miolo e orla. Essa é a primeira fragmentação da cidade. Quando a gente pensa especificamente em divisão territorial a nível de segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública ela espacializa a cidade em regiões integradas de segurança pública, que são as RISPs, e em áreas integradas de segurança pública, que são as AISPs. Essas AISPs elas levam em conta os principais vetores de urbanização de Salvador. Então, as RISPs elas vão coincidir com os vetores de crescimento e as AISPs vão estar dentro das RISPs. E vamos entender como é que essa dinâmica funciona na prática. Esse mapa, o mapa 1, ele foi construído pelo nosso grupo de pesquisa e ele ilustra essa distribuição territorial da cidade de Salvador. Note que em amarelo você tem a RISP Atlântico, que coincide com o vetor de crescimento Orla Atlântica. Você tem a RISP Central coincidindo com o vetor de crescimento Miolo. E você tem a RISP Baía de Todos os Santos em verde, coincidindo com o vetor de crescimento Subúrbio Ferroviário em roxo.
Essas duas divisões de RISP com os vetores de crescimento é proposital, e dentro de cada uma dessas RISPs você tem as AISPs estruturadas, que são justamente as áreas em que a força policial atua efetivamente. Essa é a forma com que o Estado ele se organiza para efetivamente controlar o fenômeno da criminalidade. É uma divisão político-administrativa, mas de que forma isso é utilizado? Para que serve essa divisão? Como é que o Estado monitora essa criminalidade na prática? O controle da criminalidade dentro de cada um desses territórios é feito através de dois indicadores, que foi os que eu mencionei mais cedo: os crimes violentos letais intencionais e os crimes violentos contra o patrimônio, CVP e CVLI. O CVP, se a gente for entender cada um deles formalmente, os crimes violentos letais, o CVLI, eles correspondem às vítimas de homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. O feminicídio foi adicionado a partir de 2016, após a sanção da lei do feminicídio. A lei do feminicídio ela foi sancionada em 2015. Essa definição ela engloba todos os tipos de crimes que resultam em mortes. Daí a definição. Os crimes violentos contra o patrimônio, o CVP, eles são basicamente os crimes que têm a intenção de danificar um patrimônio, roubar um patrimônio, e que têm essa intenção objetivamente de lesar um patrimônio. E aí esses dois indicadores de criminalidade são utilizados para, então, controlar a criminalidade na cidade. Então, quando você tem este mapa, dentro dessas regiões integradas, ou dentro dessas áreas integradas dessas AISPs, você vai ter esses indicadores. Quando a gente pensa, por exemplo, a percepção de insegurança na nossa cidade, as expressões de segurança elas tomam um significado muito próprio, porque as expressões de segurança em Salvador, elas são a expressão da insegurança. Por quê? Porque predomina no nosso mapa que 30 a 44,99% das pessoas se sentem inseguras. Notem que são cerca de 20 bairros onde, na região do subúrbio, essa divisão aqui são por macrozonas urbanas, que é um quarto tipo de divisão possível para as regiões de Salvador. Para esse caso, na região do subúrbio ferroviário, 20 bairros estão entre 30 a 44,99%. A população se sente insegura, a percepção de insegurança. No caso da região do Miolo, são 19 bairros, enquanto na Orla Atlântica são 7. Na área urbana consolidada são 17, totalizando 63 bairros, onde a população se sente entre 30 e 44,9% insegura. Esse é um número alarmante. Porque, no final das contas, você tem números realmente muito altos de insegurança e que estão espalhados por toda a cidade. Lembrando que Salvador tem 163 bairros. Em seguida, a gente tem, então, os números consolidados de CVP e de CVLI que aconteceram em nossa cidade entre 2017 e 2019. O total de CVLI foram 3.681 e CVP foram 93.956. Desses casos, a gente pode destacar aqui o gráfico que ilustra a quantidade de taxa de homicídio por 100 mil habitantes no ano de 2019. Esse gráfico ele vai ilustrar que alguns bairros eles foram os que principalmente tiveram, os que mais tiveram casos de homicídio no ano de 2019, que foi o Retiro, Comércio, Granjas Rurais do Presidente Vargas, Caçandes de Calçada. São os que eu vou destacar. Mas observe que tem regiões da cidade que basicamente estão excessivamente ocupadas que excessivamente estão em que excessivamente a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é elevada. Então, que acontece em mais de 90 casos por 100 mil habitantes. Então, isso indica que há um elemento de violência muito acentuado em nossa cidade. Dentro da nossa pesquisa, a gente fez um recorte específico no final do nosso estudo, que foi estudar o feminicídio. Nesse recorte específico, a gente, que é um tipo de CVLI, a gente fez, então, um recorte do feminicídio em Salvador, nos anos de 2017 a 2020, e o feminicídio ele é definido como sendo homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, quando envolve violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Quando a gente, então, traça esse perfil de feminicídio, a gente chega à conclusão que a gente mapeou também esses casos e a gente chega
ao seguinte número: 60 casos de feminicídios aconteceram na capital do estado, dos quais 5 foram, nesse período total, 5 foram em Itapuã, 3 no bairro da Paz, 3 em Paripe, 3 em Patamares e 3 em Pernambués, que são esses bairros que estão em vermelho. E aí, esses números, eles são reveladores, porque indicam que Salvador é uma cidade insegura. E sendo uma cidade insegura, apesar de haver uma espacialização em torno da força policial, e essa SST tem uma espacialização bem definida, a força policial não tem efetivamente ações suficientes para alterar a condição de segurança na capital do estado. Então, ainda há uma condição de violência que precisa ser trabalhada. Há um sentimento de insegurança propriamente dito em nossa cidade. Como Estudo Futuro, pretendemos nos aprofundar no fenômeno do feminicídio na cidade de Salvador, traçando o perfil do feminicídio na capital do estado. Aqui estão as nossas referências bibliográficas e nossos agradecimentos aos órgãos de fomento que pesquisaram essa pesquisa, em especial ao CNPq. Muito obrigado.